Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A saber, se com a tua boca. Verdade é que muitos dos judeus creram que o Senhor Jesus era o Messias de Deus, mas por causa das perseguições dos líderes do judaísmo, não confessavam publicamente sua fé no Filho de Deus. A Bíblia fala de multidões que foram beneficiadas pelas virtudes do Senhor Jesus, com milagres, prodígios e sinais que ele operava em favor dos mais necessitados. Porém, estes mesmos o negaram na hora da condenação, quando autorizaram sua crucificação pelas autoridades romanas e dos judeus, ali na cruz do Calvário. A saber, se com a tua boca confessares. O Senhor Jesus foi um guerreiro por enfrentar todas as autoridades religiosas de Israel, bem como as autoridades políticas de Roma também, quando ele veio aqui nessa terra para a implantação da nova dispensação da graça de Deus. E o que ele esperava dos seus conterrâneos, os judeus, era de que confessassem diante dos líderes do judaísmo de que ele era o Messias prometido por Deus e ainda o Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus entre os homens e pelos homens. Porém, diz o Evangelho que os seus não o receberam. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Os apóstolos de Jerusalém também demonstraram grande coragem ao darem continuidade à obra do cristianismo em todo o país de Israel. E o apóstolo Paulo foi igualmente um lutador pela causa do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Porque aonde ele chegava, procurava uma sinagoga judaica e quando tinha a oportunidade, confessava que Jesus Cristo era o Messias de Deus. Confessar a Jesus é dizer que ele é o nosso Senhor e Salvador, crendo absolutamente em sua obra perfeita de redenção. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Enquanto os méritos pessoais, tais como as obras da lei, eram o elemento essencial da legislação de Moisés, o que reprovava os seguidores do judaísmo por não conseguirem cumprir as exigências da lei. No cristianismo, o elemento humano que leva o homem a ter paz com Deus é justamente a sua fé perfeita em Cristo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Razão por que Paulo fala da fé no coração, porque a confiança em Cristo é algo indispensável para todo aquele que deseja herdar a vida eterna ou salvação. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. A ressurreição de Cristo passou a ser a base da fé cristã lá nos seus começos, ou no primeiro século da era cristã. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé dos seus seguidores seria em vão. Quando se diz que Deus foi quem ressuscitou a Cristo, isso nos fala da forma como Deus o exaltou soberanamente. E o ato da ressurreição do Filho de Deus foi só o começo de como o Pai engrandeceu e glorificou ao seu Cristo, ao seu Filho, Jesus de Nazaré. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Este fato também era importante para o testemunho de Cristo Jesus. Ele que, através da sua ressurreição, podia provar que estava sentado à destra de Deus. Uma vez que poderia ser que alguém, tais como as autoridades judaicas ou romanas, viessem a dizer que Cristo Jesus, ou Jesus de Nazaré, não havia morrido. Jesus morreu, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, transportou os que estavam no seio de Abraão para o paraíso, desceu ao Hades, diz o Evangelho, para pregar no inferno a sua vitória total e absoluta sobre a morte, sobre o império das trevas e sobre todo o mal, sobre o pecado da humanidade. Finalmente, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé no coração e a confissão pública são condições indispensáveis para que alguém encontre a graça salvadora do nosso Deus. Portanto, de acordo com a declaração e a defesa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação tem começo na vida de um ser humano a partir do momento que tal pessoa crê no Senhor Jesus e passa a confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Esta mesma salvação tem prosseguimento na partida desta vida para a outra, se alguém vai com Cristo Jesus. E principalmente na eternidade, o que se traduz por vida eterna ou salvação nas mansões celestiais, com Deus e com Cristo Jesus, o nosso
Redentor, Ele que pagou o alto preço, o preço da redenção, mas que comprou a sua igreja amada com o sacrifício de si mesmo. Quero mais uma vez solicitar a você que compartilhe este áudio, principalmente com aquelas pessoas que ainda não são convertidas. E vamos juntos semear o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.